Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais um exercício englobando concorrência perfeita com impostos. Bora começar? Então, a gente vai fazer esse exercício, uma questão de concurso de 2013, em um determinado mercado em concorrência perfeita, na ausência de impostos sobre vendas, as funções demanda e oferta são descritas pelas seguintes funções lineares. Quantidade demandada igual a 3.600 menos 8P e quantidade ofertada igual a menos 400 mais 12P, onde P é o preço de mercado. Se o governo instituir um imposto específico no valor de 10 por unidade vendida para o bem transacionado nesse mercado, então, letra A, o ônus do pagamento do imposto recairá apenas sobre os produtores. B, a quantidade transacionada no mercado diminuirá 4,8% após a incidência do imposto. Letra C, o preço de mercado passará a ser R$ 208 após a incidência do imposto. Letra D, o ônus do pagamento do imposto recairá em sua maior parte sobre os consumidores. Letra E, a arrecadação do imposto corresponderá a R$ 19.200. Então aqui a gente vai começar analisando conjuntamente a letra A e a letra D, porque ambas as afirmativas falam do ônus do pagamento do imposto. Então, se uma for verdadeira, automaticamente a outra vai ser falsa. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, antes da gente analisar o efeito do imposto, a gente vai analisar o equilíbrio de mercado antes desse imposto, considerando a demanda e a oferta que a gente tem aqui. Então, em equilíbrio, o que a gente tem? A gente tem que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Então, vamos fazer essa conta aqui. 3.600 menos 8P igual a menos 400 mais 12P. Vou passar o menos 400 por outro lado, vai ficar 3.600 mais 400 e vou passar o menos 8P para o outro lado, vai ficar 8P mais 12P. Então, a gente vai ter o quê? 20P igual a 4.000. Preço de equilíbrio igual a 4.000 dividido por 20, que é igual a 200. Então, esse é o preço de equilíbrio antes do imposto. E para determinar a quantidade de equilíbrio antes do imposto, basta eu substituir esse preço aqui ou na função de demanda ou na função de oferta. Eu vou fazer aqui na função de demanda. Então, vai ficar 3.600 menos 8 vezes 200. Então, vai ficar 3.600 menos 1.600. Então, quantidade de equilíbrio igual a 2.000. Então, agora, para a gente determinar sobre quem recai o ônus do imposto, a gente vai fazer isso analisando a elasticidade de preço da demanda e a elasticidade de preço da oferta. Por quê? Porque a gente sabe que o impacto do imposto é maior para aquele que é mais inelástico, ou seja, menos sensível a variações de preço. Então, vamos calcular aqui a elasticidade de preço demanda. Então, vai ser derivada da quantidade demandada em relação a preço vezes o preço dividido pela quantidade. E isso vai ser igual a, vamos fazer ali a derivada da função
demanda em relação a P vai ser igual a menos 8. Aqui no valor de P, eu vou substituir o preço de equilíbrio. Eu vou calcular a elasticidade de preço no ponto de equilíbrio, tanto para oferta quanto para demanda. Então, vamos substituir aqui o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar menos 0,8. Agora, para elasticidade de preço, oferta vai ser o quê? Derivada da quantidade ofertada em relação a preço vezes preço dividido pela quantidade ofertada. Então, derivada da função oferta em relação a preço vai ser igual a 12. Vou multiplicar pelo preço, que é 200, e dividir pela quantidade de equilíbrio, que é 2.000. E isso aqui vai ser igual a 1,2. Para a gente comparar aqui a elasticidade de preço com a elasticidade oferta, a gente precisa analisá-la em módulo. Então, o módulo da elasticidade de preço da demanda é igual a 0,8 e o módulo da elasticidade de preço oferta é igual a 1,2. E agora, o que a gente pode inferir sobre essas duas elasticidades? A elasticidade de preço demanda é igual a 0,8, ou seja, menor do que 1 em módulo. Isso significa que a demanda é inelástica. Já olhando para a elasticidade de preço oferta, em módulo ela é maior do que 1. Isso implica que a oferta é elástica. Então, como a demanda é inelástica, os consumidores são menos sensíveis a variações de preço, ou seja, o ônus do imposto vai recair mais sobre os consumidores. Então, a resposta aqui certa seria a D. A não está correta. Agora, será que a gente sempre precisa calcular a elasticidade para determinar quem paga a parcela maior do imposto? Eu vou dar aqui uma dica que a gente consegue calcular mais rápido se duas condições forem satisfeitas. A primeira, as funções têm que ser lineares. Aqui, oferta e demanda linear, ok. E a segunda é que a oferta e demanda tem que estar no formato Q em função de P. E é assim que a gente tem aqui. Então, quando isso acontece, basta a gente olhar aqui para o coeficiente angular. A função que tiver o menor coeficiente angular, ela é menos sensível a variações de preços, ela é mais inelástica e significa que ela é responsável pela maior parte do pagamento do imposto. A letra D aqui já vai ser a resposta certa, a afirmativa correta. Mesmo assim, vamos analisar as outras afirmativas para a gente aprender mais um pouquinho. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, afirmativa B, a quantidade transacionada no mercado diminuirá 4,8% após a incidência do imposto. Aqui a gente vai precisar calcular o novo equilíbrio, o equilíbrio de mercado após a introdução desse imposto. Então, vamos colocar aqui o diagrama de demanda e oferta. Aqui está o meu preço e a minha quantidade de equilíbrio. Quando esse novo imposto de R$10 por unidade é introduzido, a minha oferta vai ser deslocada para a esquerda. Aqui eu vou ter o meu novo ponto de equilíbrio. Aqui vão ser os preços que os demandantes irão pagar, que os consumidores irão pagar. E aqui a nova quantidade de equilíbrio. Então, para descobrir o preço que os produtores irão receber, basta eu descer até a curva de oferta antes do imposto. E aí eu consigo determinar o preço que os produtores irão receber. E a diferença entre esses dois preços é exatamente o meu imposto. Então, para calcular esse novo ponto de equilíbrio matematicamente, eu tenho várias formas de fazer.
Eu já fiz aqui em alguns exercícios quando a demanda e a oferta estavam no formato P em função de Q. Só que nesse caso aqui, a minha demanda e a minha oferta estão no formato Q em função de P. Então, eu teria que transformar, adicionar o imposto para encontrar a oferta depois do imposto e aí encontrar a nova quantidade de equilíbrio que está aqui. Só que aqui eu vou fazer num outro formato que vocês vão ver que vai ser bem mais rápido. Eu vou utilizar com a demanda e a oferta nesse formato que está aqui, quantidade em função de P. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar substituir P por P menos 10 na função de oferta. Então, vai ficar quantidade ofertada igual a menos 400 mais 12. Aí, no lugar do P, eu vou substituir por P menos 10. Aí, vai ficar quantidade ofertada igual a menos 400 mais 12P menos 120. Vou rearrumar mais um pouquinho. Quantidade ofertada igual a menos 520 mais 12P. Se vocês olharem com atenção, vocês vão notar o quê? Que essas duas funções ofertas aqui são equivalentes. Então, essa é a função oferta depois do imposto. E para achar o novo ponto de equilíbrio, eu vou utilizar o quê? A oferta depois do imposto e a demanda antes do imposto. Então, coloquei aqui. E aí, em equilíbrio, quantidade ofertada igual a quantidade demandada. Então, vai ficar menos 520 mais 12P igual a 3.600 menos 8P. O menos 8P vou jogar para o outro lado, vai ficar 20P. O menos 520 vou jogar para o outro lado e vai ficar 3.600 mais 520, que posso colocar como 4.120. Então, o preço vai ser igual a 4.120 dividido por 20, que o preço é igual a 206. Agora, que preço é esse aqui? Esse preço é exatamente o que? O equilíbrio entre a oferta depois do imposto e a demanda. Então, vai ser o preço que os consumidores pagam. Então, já vou até substituir aqui. E para descobrir a quantidade de equilíbrio, a nova quantidade de equilíbrio, que é exatamente o que a gente quer fazer aqui, basta a gente substituir esse preço, o preço que os demandantes pagam, na função demanda. Então, vai ficar quantidade igual a 3.600 menos 8 vezes 206. Então, quantidade nova de equilíbrio vai ser igual a 1.952. Então, a nova quantidade de equilíbrio, 1.952. Então, eu quero saber quanto em porcentagem foi essa redução aqui. Como é que eu vou fazer? Sempre que eu quiser calcular uma variação percentual, eu faço o valor final, 1.952, menos o valor inicial, dividido pelo valor inicial, tudo isso multiplicado por 100. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar menos 2,4%. Então, a quantidade transacionada no mercado diminuirá 4,8% após a incidência do imposto? Não, não é verdade. Ela vai diminuir em 2,4%.
Agora vamos para a afirmativa C. O preço de mercado passará a ser R$ 208 após a incidência do imposto. O que vai ser esse preço de mercado? Vai ser o preço que os consumidores vão pagar pelo produto. Então, a gente já calculou isso quando estava resolvendo a afirmativa anterior e a gente encontrou que o preço que os demandantes irão pagar, que os consumidores irão pagar, é igual a 206. Então, essa afirmativa aqui também está incorreta. Por último, vamos analisar aqui a afirmativa E. A arrecadação do imposto corresponderá a R$ 19.200. O que é a arrecadação do imposto? É a mesma coisa que receita tributária. Como é que eu calculo a receita tributária? Então, a receita tributária ou arrecadação do imposto vai ser igual ao quê? A quantidade vendida, então vai ser a quantidade de equilíbrio depois do imposto, 1.952, vezes o imposto por unidade, que é igual a 10. Então, a receita tributária, a arrecadação do imposto vai ser igual a R$ 19.520. Então, essa afirmativa também é falsa. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.